Salve, salve nação correria! Vamos falar de uma coisa extremamente importante e relevante, que é como fazer as pessoas gostarem de você. Como que a gente do lado daqui, nação correria, consegue fazer para te ajudar a você destravar, porque é uma trava, só pode ser uma trava, aquilo que você tem que você não consegue se relacionar com outras pessoas. Quando eu falo de se relacionar com outras pessoas, eu não estou falando de relacionamento amoroso. Veja bem, se você está em busca de um companheiro, de uma companheira, acredito que algumas dessas dicas aqui possam te servir, mas o objetivo daqui dessas dicas é te ajudar a se relacionar no ambiente de trabalho. Mas fica aqui que eu vou te explicar o porquê. Porque a Nação Correria foi um programa criado por mim e pela Monize, que é a minha sócia. Vira e mexe, ela aparece aqui também nos vídeos do YouTube. Você deve conhecer ou não. Se você não conhece, entra aqui no nosso arquivos de vídeo que vocês vão ver vários. E a gente ensina as pessoas que vieram da escola pública, por quê? Por que escola pública? Porque nós viemos da escola pública e nós chegamos a lugares, a cargos de liderança com salários bastante altos que dificilmente as pessoas que vieram da escola pública chegam também. E isso a gente consegue provar com uma pesquisinha rápida, tá? Se quiser, a gente pode deixar vários links aqui, falando sobre as oportunidades e as possibilidades de grandes empresas, que as pessoas que vieram da escola pública têm grandes empresas. Nós somos sim a exceção, nós chegamos lá e nós sabemos o como que vai o que que exatamente pode fazer você chegar lá também. Então, independente se você quer trabalhar numa multinacional, que foi o nosso caso, independente se você quer trabalhar num sistema CLT, ou se você quer trabalhar aqui na internet, ou se você quer trabalhar por conta própria, se você quer abrir o seu negócio, independente do que você queira fazer, quando eu falo de mercado de trabalho, eu falo do mercado de trabalho no geral mesmo, não no formato de trabalho. E então nós ensinamos aqui as 3 principais habilidades que vocês têm que ter, que é a inteligência emocional, o saber se comunicar e o saber se relacionar. Eu sou Maiara, profissional de marketing, profissional de desenvolvimento humano, atestado, tá? Eu tenho certificados, órgãos que aprovam isso, que atestam isso, que fala: "Maiara tem capacidade técnica de falar sobre esse assunto e esse assunto". Agora tem uma outra habilidade que eu tenho também, que eu não tenho um certificado, mas eu tenho várias comprovações, que são vários projetos e programas e de coisas desenvolvidas mesmo, de eventos e de relacionamentos criados no ambiente de trabalho, que sim, eu saber me relacionar no ambiente de trabalho fez com que eu tivesse muito mais excelência na entrega dos meus trabalhos, dos meus projetos, do que se eu não tivesse esses relacionamentos. Quantas vezes, mas quantas vezes eu escutei as pessoas falando: "Eu vou fazer tal coisa porque é para você". Eu vou fazer tal coisa para te ajudar, porque se fosse para fulano eu não faria, se fosse para ciclano eu não fazia, eu não ia fazer, eu não ia ajudar. Você precisa saber jogar o jogo do relacionamento, a não ser que você vá trabalhar sozinho, aí é uma questão sua. Mas tem 6 dicas, você quer dizer 6 dicas, né, tem 6 dicas, existem muito mais dicas, mas tem 6 principais dicas que inclusive é técnica, tá, tá dentro de um livro que é best seller em vários países, assim, em vários lugares, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu separei as 6 principais habilidadezinhas aqui, a gente vai falar sobre elas, tá. Eu tô falando com vocês aqui, falando aqui, olhando aqui, falando aqui, olhando aqui, por quê? Porque eu anoto o que eu tenho que falar e não tem problema nenhum nisso, não tem nada de errado, não é menos mais ou menos profissional. Muito pelo contrário, significa um cuidado muito grande com o que eu vou falar aqui para vocês, porque se eu não anotar, se eu depender só da minha cabeça, que a nossa cabeça é muito louca, a gente vai esquecer. Então, fica aí uma dica para você, começa anotando aquilo que você tem que fazer, porque você vai esquecer se ficar só na sua cabeça. Bora lá? Vamos começar. Seguinte, são as 6 principais maneiras, ou as 6 maneiras que deram mais certo, enfim, de fazer as pessoas gostarem de você. "Ah, mas eu não me importo que ninguém gosta de mim", se importa sim, principalmente no trabalho. Na sua vida profissional você se importa e no trabalho você deve se importar 2 vezes mais, porque é que nem esse exemplo que eu acabei de te dar, você vai conseguir muito mais coisas se você tiver pessoas que se importam com você. E você
precisa fazer com que elas se importem com você. Isso faz parte do relacionamento. E como é que você faz isso? Você precisa ouvir mais. Ouvir, vou colocar a mão no ouvido aqui, peguei no fone. Você precisa ouvir mais. Como que você vai ouvir mais? As pessoas são egoístas por si só, né. Você já viu quantos anúncios aqui na internet que começa assim: "Você", com a palavra "você" no início de qualquer anúncio, de qualquer, comercial, sempre vai prender mais a sua atenção e isso é pesquisa, tá, isso é dado. A pessoa presta muito mais atenção quando tá escrito "você" no começo. Por quê? Porque o ser humano é egoísta, o ser humano gosta de ouvir falar dele, o ser humano gosta de falar, de si mesmo, né. Não tem nada de errado com isso, mas só tem que tomar muito cuidado para você não virar um ensimesmado, aquela pessoa que só fala de si, que só tem interesse de falar de você mesmo, porque a sua vida é mais legal. Vamos colocar um exemplo aqui, se você estivesse num date, vamos lá, eu comecei a falar de relacionamentos, né, falei de que não era de relacionamento amoroso aqui o foco, mas eu vou trazer o exemplo de um date. Você foi para um date com uma pessoa que você conheceu no aplicativo, no Tinder da vida, e nesse date foi super legal, porque você conseguiu falar um pouco de você, você conhecer bastante aquela outra pessoa, só que aquela pessoa falou, o que que ela faz, o que que ela come, qual que é o hobby dela, onde que ela vai, onde que ela mora, o lugar que ela frequenta, qual o esporte que ela gosta mais, o que que ela já fez, os países que ela conheceu, as viagens que faz, qual que a atividade do cachorro. A pessoa falou, 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 e você não falou nada. Ou você falou o mínimo sobre você, você não vai achar um saco, um saco. Você vai crescer com essa pessoa de novo? Você não pode falar, você não tem tempo para se comunicar, ou se você tem, é um tempo muito menor do que aquela outra pessoa, né. Aquela outra pessoa tem 98% do tempo para falar, para se comunicar, e você ficou só com esses 2% aqui. Você não vai querer encontrar essa pessoa de novo, porque é uma pessoa chata, é uma pessoa cansativa. Então tem ali a linha de você prestar atenção no que o outro está falando, dar espaço para que o outro fale, mas cuidado, se você tiver com uma pessoa que tem esse ego tão gigantesco, com, né, é o que a gente fala, é a crise do ensimesmado, aí você vai ter que rever quem é que você quer se relacionar, seja no trabalho, seja na sua vida profissional, tá. Mas para a gente fazer as pessoas gostarem da gente, a gente precisa demonstrar interesse. Interesse nelas, interesse no que elas estão falando, interesse no que elas estão passando, interesse em alguma coisa, em alguma parte específica. Então você precisa ouvir, faça perguntas. E aí é muito diferente, tudo que eu tô falando aqui é extremamente diferente, porque se parecer puxa-saquismo já vai dar errado. Demonstre interesse genuíno pelas pessoas. As pessoas precisam entender, tipo, o dia que eu precisar desabafar, porque o meu chefe pegou pesado comigo, eu posso ir ali falar com a Maiara, porque a Maiara vai estar pronta para me ouvir. E isso não é puxa-saquismo em momento nenhum, porque tem muitas vezes que o puxa-saco, a gente parte do princípio que aquela pessoa que a gente vai ali ficar fazendo um lobby, um carinhozinho nas bolas, se a gente ganhar alguma coisa, né. "Ah, eu vou puxar o saco do meu chefe, porque numa possível promoção pode ser que ele me coloque aqui no jogo". Isso é ser puxa-saco. Eu tô falando sobre você despertar o interesse das pessoas em você, e isso é genuíno. Então não confunda as coisas. Se ficar minimamente um puxa-saquismo, já não vai dar certo nenhuma dica que eu tenho aqui. Demonstre interesse pelas pessoas, porque quando você precisar, essas pessoas também vão demonstrar interesse em você, em te ajudar, em te pegar na mão ou te ouvir, tipo: "Beleza, senta aqui Mayara, fala comigo o que que tá acontecendo". Então, dica um: demonstre interesse genuíno pelas pessoas. Não é difícil fazer isso, gente. Muitíssimo pelo contrário. A parte 2 é mais simples ainda. Você precisa sorrir mais. Quem é que quer ter do lado aquela pessoa sempre ranzinza, aquela pessoa sempre com cara fechada, aquela pessoa que você dá bom dia e ela nem te responde, quando te responde é um bom dia que era mais fácil nem ter dado. Você precisa sorrir mais. Porque, às vezes, só o seu sorriso, só a forma com que você anda, a sua postura, já abre várias portas para você, já chama atenção, isso também é comunicação. A comunicação não é só aquilo que você fala, né, a comunicação existe a não verbal, existe a escrita, existe a pessoal, a interpessoal, a forma com que você se veste, existe várias formas de comunicação e você sorrir
é uma delas e vai te quebrar muitas barreiras. Muitas vezes que eu cheguei em desafios enormes, com sala com pessoas de altíssimo padrão, que eu tinha que resolver um assunto ali importante, né, eu chegava sorrindo. Exatamente, e eu ficava com medo, né, eu falei: "Não, mas eu tô falando com entidades do setor aqui, né, com profissionais extremamente renomados, com pessoas aqui, com prefeito, como é que eu vou chegar sorrindo? Eu tenho que mostrar seriedade". E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Absolutamente nada a ver com a outra. Eu lembro inclusive, eu era Luciele Rosa, se não me engano, tô falando nomes aqui, hein. Luciele Rosa, ela mesma. Era uma mulher linda, maravilhosa, que trabalhava lá no escritório com a gente, de 2 metros e tanto de altura. Ela por si só já chamava muita atenção, porque ela era muito bonita, muito elegante, muito alta, e ela fazia questão de chegar no lugar com um sorriso daqui a aqui, com aqueles dentes maravilhosos que ela tinha, com um sorriso daqui a aqui e te dar bom dia de um bom tom, assim, sabe. "Bom dia, Mayara, como é que você tá?". Eu não tô falando daquelas presepada que eles fazem no trabalho não, que faz você ficar gritando, imitando o leão e falando que você é "ru, ru, ru, ha, ha, ha", não é nada disso não, tá. É você se comunicar. A Luciele chegava porque o tom de voz dela também era bastante grosso, então ela chegava: "Bom dia!", e era empolgante, assim, não tinha uma pessoa que ficasse séria na presença de Luciele. E essa é uma lembrança boa, é uma lembrança muito boa que eu gostaria que as pessoas tivessem de mim. Era impossível você ficar muito sério no ambiente com que a Maiara estava. Você percebe como que isso muda a chavinha? É muito fácil, é só você sorrir mais. Terceiro, esse daí é meio complicado. Esse é meio complicado, mas é possível, assim, você vai precisar anotar. Lembra o nome das pessoas, cara. Lembra do nome das pessoas. Eu tenho muita dificuldade, tá. Eu lembro, da fisionomia, eu lembro do rosto daquela pessoa, mas o nome, meu Deus do céu, eu vou errar muitas vezes antes e é muito chato errar o nome das pessoas, gente. É muito chato. Então faça o possível para que você lembre o nome daquelas pessoas. Se você falou com a pessoa uma vez, tipo: "Ah, eu vou pedir ajuda no TI", e aí o departamento de TI, para quem não sabe, né, em empresas grandes existem departamentos, e quem cuida de TI é a pessoa que cuida da tecnologia, TI é tecnologia da informação. Então: "Ai, meu computador pifou, eu vou ali no TI". E aí tem uma pessoa nova que está trabalhando ali e eu não lembro o nome dela. Pergunte, não tem problema nenhum você perguntar uma vez. Você voltou para tua mesa, você voltou ali para o teu trabalho, anota o nome da pessoa. Fulana de tal é a pessoa nova do TI que eu falei tal dia. Tenta sempre lembrar o nome das pessoas, isso vai te colocar em outro patamar. O meu companheiro, vou trazer um exemplo aqui de vida pessoal. Aqui no bairro que a gente mora, são pouquíssimas pessoas, né, a gente vive no vilarejo de pesca que tem 150 habitantes, alguma coisa assim, no vilarejo, se a gente atravessar o rio para o outro lado, aí já tem 3.000 habitantes, que não é lá muita coisa, mas tem muito de 3.000 para 150 é bastante diferente. E é um absurdo a memória dele. É um absurdo. Ele lembra o nome de absolutamente todo mundo. Aí você deve falar: "Maiara, mas porra, 3.000 pessoas, você não lembra o nome?". Não, e você também não lembraria, aposto. É coisa assim, a gente tá na praia, chegou alguém, se apresentou: "Ah, eu vim morar aqui agora", ou "Tô de passagem, tô viajando", e ele decora o nome daquela pessoa e ele trata a pessoa pelo nome, ali, o tempo todo, que é uma forma também de decorar, né, de memorizar, e essa pessoa vira a melhor amiga dele. Vira a melhor amiga dele, a gente acabou de voltar de São Paulo, que a gente foi lá visitar a família, e a gente chegou aqui na nossa vila, né, aqui na Barra, e aí estávamos atravessando com as nossas malinhas e eu ouvimos, né, um cara falando: "Oi, Evandro". E aí a gente olhou pra trás e eu não sabia quem era, mas até aí tudo bem, né, não falou meu nome. Eu não sabia quem era, não reconheci, e ele reconheceu, ele falou: "Ó, fulano, como é que você tá? Nã-nã-nã". Ele: "Ó, eu vim morar aqui, cara. Eu lembro que a gente falou". E aí eu perguntei, conversamos com o cara, tudo, ele me apresentou, realmente não conhecia. Na hora de ir embora ele falou: "Eu vi esse cara uma vez na vida, que ele estava na praia, e estava passando, viajando e se encantou com a beleza do lugar e resolveu
resolveu ficar e a gente estava conversando. E esse cara veio tão feliz falando: "Oi, Evandro, eu voltei, agora eu vou morar aqui". E ele falava com o meu companheiro como se fossem amigos de épocas, assim, de muito tempo. E eu tenho certeza que foi somente pelo fato, é óbvio que meu companheiro é muito legal, é um cara super gente boa também, mas o fato do Evandro ouvir e dar a devida importância para alguém, né, falar chamar a pessoa pelo nome, veio, dar o tempo de qualidade dele ouvindo a outra pessoa, colocou ele no patamar de amizade. Então, anota aí também, lembra o nome das pessoas, é mais difícil que sorrir, tudo bem, eu sei, mas se esforce para lembrar o nome das pessoas. A próxima dica é: seja um bom ouvinte. "Ah, mas Maila, você já falou isso, você já falou que eu tenho que ouvir". Sim, eu já falei que você tem que ouvir, mas ser um bom ouvinte também é instigar as pessoas a falarem mais. Por exemplo, falar mais, eu não tô trazendo exemplo aqui do date, tá, aquela pessoa chata que só fala de si mesma, si mesmo, si mesmo, si mesmo, si mesma. Pega um ponto específico. E tenta não ficar interrompendo, trazendo exemplos da sua vida, porque naquele momento não é sobre você, é sobre a outra pessoa. Então tem aquela outra pessoa, vou trazer outro exemplo de pessoa chata. Pessoa chata é aquela que fala assim, que uma fala: "Puta, eu tive uma crise de estômago", né, como que chama crise de estômago, gente? Gastrite. "Eu tive uma crise de gastrite essa noite, foi horrível". E aí a outra pessoa fala: "Ah, você teve gastrite? Nossa, mas eu tenho úlcera". Não é uma pessoa chata? É uma pessoa chata. Ninguém tá perguntando o que que você tem. E mania de querer ser mais, né, tipo: "Ah, você tem isso, imagina, eu tenho aquilo. Ah, mas você tem rinite, mas eu tenho sinusite. Ah, mas você tem unha encravada, eu tenho joane". Gente, para, assim, essas pessoas também são muito chatas, ninguém quer ficar perto de você. E não seja uma pessoa dessa. Agora, se você trabalha com uma pessoa e essa pessoa, tem receio de fazer alguma coisa, ou essa pessoa tem um desejo muito grande de fazer alguma coisa, instiga mais ela a falar sobre aquilo. Porque se ela gosta, né, de determinada coisa, ou se ela tem medo de determinada coisa, ela vai querer falar sobre aquilo ali, sobre aquele assunto específico. E aí fica muito mais fácil de você lembrar sobre uma história específica do que você lembrar de muitas coisas. Então, seja um bom ouvinte e para que você não seja um baú de memórias de vida dos outros, instiga sempre um assunto específico. E aí, ah, mas eu só vou poder falar com essa pessoa sobre esse assunto? Não, você pode falar do assunto que você quiser, mas especificamente esse você vai ter mais profundidade. Então, é mais uma forma de você fazer com que essa pessoa entenda, fala: "Olha, eu posso falar com a Mary sobre aquele determinado assunto, porque naquele determinado assunto ela me dá mais atenção, naquele determinado assunto eu me sinto mais confortável falando com ela". Por quê? Porque eu estou instigando com que ela fale sempre, eu faço perguntas. Então essa é mais uma dica, a quarta dica. A quinta, anota aí, que é bem parecida, falar sobre os interesses dessa mesma pessoa. É isso, é descobrir exatamente o que que importa para essa pessoa e traçar um caminho. Eu acho que a quarta e a quinta pode ser a mesma coisa. Vamos deixar assim? E a última dica que é: faça a pessoa se sentir importante e faça isso honestamente, gente, sinceramente. Quando eu vou contar uma história aqui. Quando eu fui fazer amizade com a Monize, eu não achava a Monize a pessoa muito legal não, não achava. A Monize era extremamente quieta, ela não falava com ninguém, eu sempre fui mais sempre, né, quando eu era criança eu era bastante tímida, mas depois que eu cresci eu fui sempre extrovertida, eu falava com todo mundo e enfim, não tinha problema nenhum em chegar numa rodinha que eu não conhecia ninguém, nunca tive esse problema. Só que a grande questão é, a Monize, ela é extremamente tímida, então ela não dava bom dia, ela não dava boa tarde, ela não segurava ela fechou a porta do elevador na minha cara. A primeira vez que eu fui falar com ela, ela estava entrando no elevador, eu estava vindo logo em seguida, e trata-se de um bom tom, de uma educação, de uma cordialidade, você deixar com que a pessoa você, segurar a porta para as pessoas, né, do elevador, do escritório, enfim. A Monize me viu entrando, entrando não, ela me viu indo a caminho do elevador e ela fechou a porta, a Monize, eu vou lembrar disso para sempre. E aí, só que a Monize estava numa área que eu precisava, eu trabalhava com marketing e ela estava em comunicação, e a gente precisava trabalhar meio que junto, né, não no mesmo departamento, mas trabalhando meio junto ali.
E ali eu pensei: "Tá bom, essa menina é uma chata, ela fecha a porta do elevador na cara das pessoas, mas eu vou me aproximar dela". Foi por interesse? Foi, não vou negar, foi por interesse, e foi um interesse muito bem recompensado, porque hoje estamos aqui amigas, sócias e tá tudo certo. Mas, sendo muito honesta com vocês, aconteceu isso. Como que eu fui fazer amizade, né, eu não desisti nesse primeiro momento e eu comecei a seguir Monize nas redes sociais. E nas redes sociais Monize era uma pessoa bem diferente. Ela falava, ela se comunicava, nem que seja ela compartilhava mais das suas ideias, na verdade. E era uma pessoa, né, completamente diferente ali do trabalho. E sim, as pessoas são completamente diferentes se elas quiserem ser, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E aí eu vi que ela postou uma foto de um pé de amora, dizendo que ela é bem mais baixa do que eu, e ela não estava conseguindo pegar as amoras de cima. E na casa que eu morava tinha o quê? Um pé de amora. E o que que eu fiz? Catei um monte de amora, um monte, coloquei no potinho e deixei em cima da mesa dela. E aí eu coloquei, acho que um bilhetinho, alguma coisinha assim, mas nada tipo: "Ah, peguei pra você", alguma coisa assim. E aí, desde esse dia, graças ao pé de amora, que eu vi ela reclamando na rede social, e aí eu tive um insight, eu falei: "Opa, deixa eu ver se eu consigo reverter essa situação aqui com essa menina que fecha o elevador na a porta do elevador na cara das pessoas". E ali a gente começou a criar uma amizade. Foi na base do interesse o início? Foi, não vou negar. Agora a questão é, me trouxe excelentes frutos. Excelentes frutos. A Monize não deixou de prestar o serviço na qualidade com que ela já prestava, mas a gente começou a compartilhar ali de uma amizade que sim, me trouxe mais benefícios. Mais benefícios no caso, é mais uma comunicação mais clara. Eu podia chegar na Monize e falar: "Ó, não gostei disso daqui", sem receio com que ela achasse qualquer outra coisa de mim. E isso me fez tomar muito tempo, ganhar muito tempo em vários projetos, em vários processos. Mas na hora que também tinha que brigar para fazer alguma coisa, a gente brigava também, estava tudo certo. Só que a grande questão é você saber separar, você saber fazer com que as pessoas gostem de você, com que as pessoas estejam com você. E hoje em dia é muito tempo que, né, ó, é muito tempo aqui no celular, 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 a gente esquece, a gente perde a noção do que é se comunicar, do que é falar com outra pessoa. A gente só fala online, cara. É óbvio que a gente tá cada vez mais afastado, né, que tá cada vez menos pessoas gostando da gente. E isso só cabe a gente. Só cabe a nós mesmos, como indivíduo, fazer com que as pessoas voltem a querer se relacionar com a gente, ou que a gente volte a se relacionar com as pessoas e colher os benefícios disso. Não tem nada de errado. As dicas que eu coloquei aqui não tem absolutamente nada de errado se você fizer genuinamente. Agora, se for só para a intenção de puxa saco, puxa saco, puxa saco, como é que você não vai nem conseguir colocar em prática isso daqui? Porque você vai, ou se você conseguir, você é um gênio, uma gênia, porque realmente envolve muita técnica e muita paciência, coisa que eu não tinha. Nem muita paciência, nem muita técnica. O que eu tinha era uma vontade de fazer com que as pessoas estivessem próximas e qual era o benefício que eu podia tirar disso. Você anotou todas as dicas? Eu vou deixar aqui escrito em algum lugar, eu acho que eu posso colocar um link aqui, de um audiobook. Se você não quiser ler o livro, eu posso até colocar aqui do livro também. Se você não quiser ler esse livro, escuta. Em papo de 5, 6 horas você termina ele e é incrível, é de fato incrível. Você aprende sobre pessoas, você aprende sobre você. E é isso, meu povo, até o próximo. Deixa sua contribuição aqui, deixa seu like, deixa a sua inscrição no canal. Eu sempre esqueço, tenho que fazer isso no começo, né. Eu vou me profissionalizar aqui no YouTube, e aí a gente passa a fazer isso no começo. Valeu, até o próximo.